Quando Elias está levando Eliseu para Jericó, ele está dando uma lição para ele, porque Jericó não é um estágio fácil. Como assim, pastor? Te explico. Jericó é marcado por lugar de desafios. Vai chegar horas da sua vida que a unção que você recebe nesse altar, ela vai te confrontar e vai colocar grandes desafios na sua vida. Vou repetir que você não entendeu. O ministério não só é rosas, tem mais espinhos do que rosa. Vai chegar a hora que você vai ter que enfrentar uma Jericó. Em Jericó você vai ter que enfrentar uma muralha e dizer para ela: meu Deus, essa muralha é tão gigante, eu não posso vencer ela. Mas Deus vai te dar estratégia se você estiver disposto a lutar e romper essa barreira. Aprenda que não é só rosa que Deus tem para você aqui hoje, mas tem Jericó. Mas eu tenho uma boa notícia: se você seguir a direção de Deus e a visão plantada nesse lugar, Deus vai quebrar só no joelho, na sua adoração. Deus vai quebrar as muralhas. Extraordinário como, fazendo oração, que em milésimos de segundo o céu se abriu, Deus consumiu tudo que estava sobre o altar, mesmo ele livrando Israel da apostasia, tirando os profetas falsos de Baal, de Azera, todos os profetas que estavam ali. Elias, mesmo depois dessas conquistas, Elias saiu, se escondeu dentro de uma caverna. E nesse percurso de Elias entrar dentro de uma caverna, Elias passa por um momento em que Elias senta debaixo de um carvalho, e naquele lugar ele começa a pedir a sua própria morte. E pedindo a sua própria morte, Elias sente um estágio de solidão tão grande, porque ele chega até a dizer ao Senhor que ele quer a morte, porque só ele sobrou, ao ponto de Deus ter que falar: não, Elias, você não é exclusividade, você está vivendo um propósito e cumprindo um propósito, mas eu ainda tenho 7.000 escondido dentro da caverna, que está bem cuidado, bem alimentado. Você só conseguiu o holofote, mas eu ainda tenho mais 7.000 guardados. Ou seja, não pensa que você é a única coisa, porque eu tenho você como profeta, mas eu ainda tenho mais 7.000 para mim poder usar. Elias sai desse estágio. Na caverna Deus dá pelo menos 3 coisas para Elias, 3 missões. E a primeira missão, ele diz: olha, você vai passar na Síria, vai pegar Azael, vai ungir como rei da Síria, ou como comandante daquele lugar. Depois você vai ungir também a Geu no lugar lá em Samaria, para que ele se torne rei de Samaria, governador de Samaria. E depois você vai ungir a Eliseu, o teu sucessor. Você percebe que Elias faz a primeira parte, mas pulou a segunda instrução. Porque se você olhar na história, quem vai ungir Geu como rei de Samaria não é Elias, mas é Eliseu, anos depois. Elias está tão enfadado que Elias quer que seu sucessor assuma logo. Elias quer transferir da unção que Deus colocou na vida dele. Agora perceba uma coisa, que quando Elias ele vai se encontrar com Eliseu, essa amizade, esse encontro que você conhece a história, Eliseu estava ali arando, preparando a terra ali. Ele era a 12ª junta de boi que estava preparando. Eliseu largou tudo para seguir Elias. E nesse momento foi aproximadamente 10 anos que ele está seguindo Elias. Durante 10 anos ele está aprendendo, ele está sendo mentoreado, discipulado por Elias. E acontece que agora Elias tem uma informação privilegiada, e a informação privilegiada de Elias é que ele vai ser tomado a qualquer instante. Ou seja, alguém que está sendo treinado para ser seu sucessor é Eliseu. Agora Elias, quando ele sabe disso, Elias precisa passar pelo menos em 4 lugares. Diga comigo, 4 lugares. Diga mais forte, 4 lugares. Esses 4 lugares eu classifiquei como sendo 4 estágios na vida de um obreiro, ou de alguém que deseja crescer na vida ministerial. Todos nós vamos passar por esses processos, vamos passar por esses estágios. Qualquer pessoa que está sentada aqui, alguns já vão estar avançados nesse nível, outros vão começar, outros já estarão no meio, ou talvez outros já estarão no último estágio, está vivendo tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Agora Elias, quando chama Eliseu, ele sai para visitar 4 lugares. Mas você percebe aqui no versículo de número 1, que o primeiro lugar que Elias, que é o ponto de partida de Elias, é de Gigal.
ele parte de Gigal e ele vai de Gigal na direção de outra cidade. Agora você percebe que esse é o primeiro estágio na vida de Elias, que Elias está tentando ensinar para Eliseu, que todo obreiro, toda pessoa que almeja o ministério, ou que quer carregar o peso da unção e do propósito de Deus, ele precisa de um ponto de partida. Pastor, como assim? Gigal significa início ou começo, para você ter ideia. Não preciso te lembrar, mas você conhece, mas eu vou só tentar fazer você entender isso aqui. Uma das primeiras coisas que Josué fez foi quando, antes de atravessar o Jordão, para conquistar a terra que Deus havia prometido, foi em Gigal, chamar todo o povo, santificar o povo, preparar o povo, porque a geração que estava ali na beirada, na ponta ou na porta, ou no ponto inicial, para transitar, para conquistar a terra prometida, era a geração de 30 anos para baixo, para você ter ideia. Essa geração de 30 anos para baixo, ela cresceu no deserto, ela viveu do deserto, ela não sabe, ela só sabe de promessa e de terra porque seus pais contaram, mas ela cresceu no deserto, foi formada no deserto. Ela não foi marcada para conquistar, para você ter ideia. Por que ela não foi marcada, pastor? Porque sobre elas pesa o peso de uma promessa, sobre elas tem um manto de uma conquista. Mas se você perceber, eles viram seus pais, que falou tanto tempo da terra da promessa, da terra de Canaã. Você vai perceber que os pais que colocaram isso na alma dos filhos, os próprios filhos tiveram que ver os pais ser sepultados no deserto. Agora imagina, pastora Elizabeth, falar para uma geração do deserto, alguém que sempre viveu no deserto, cresceu no deserto, nunca teve outra experiência a não ser de deserto, e alguém dizer, pastor Rubens, para essa geração, do outro lado do Jordão tem uma terra que deleita leite e mel, tem uma terra de deleito, tem uma terra que ela é esplendosa, tem uma terra formosa para você conquistar. Imagina, para você ter ideia, imagine comigo que isso não entra na cabeça de quem viu os pais dizer isso, e agora os pais foram sepultados. Na cabeça deles eles estão imaginando assim: essa promessa só pode ser uma utopia, só pode ser um conto de fada, Alice no País das Maravilhas. Nossos pais contaram isso, mas morreu aqui no deserto. Mas quando Josué está próximo, Josué parou eles em Gigal. Em Gigal é o ponto de partida. Por quê? Porque ali eles fizeram circuncidaram todos, e circuncidando, eles estavam sendo marcados para um novo tempo para a vida deles. Ao que acontece, que depois deles serem aqui separados, serem aqui, acontecer a circuncisão, eles foram preparados para entrar na terra. Por quê, pastor? Porque todo obreiro, toda pessoa, ela tem que ter um ponto na sua chamada, ela tem que ter um ponto de partida na sua chamada. Ninguém está aqui porque o pastor Paulo, o pastor Júnior, qualquer pessoa, qualquer líder que te liderou, apontou o dedo para você e disse assim: não, você serve para esse cargo, você serve para isso. Não, houve um princípio na sua vida. E qual foi o princípio? Quando você conheceu a Cristo, quando você foi tomado pelo Espírito Santo, Deus plantou um princípio na sua vida. Você entendeu que aqui é o seu começo. Você entendeu que você não foi chamado só para ocupar um banco. Deus tem uma obra maior do que você sentar numa cadeira. Não, você não entendeu. Você não foi chamado. Você entendeu que você não foi chamado para estar sentado nesse banco. Agora perceba uma coisa: aqui está o primeiro estágio, começo, princípio. Todos nós precisamos de um começo. Aqui muitas pessoas se perdem no seu propósito, porque ela acha que no seu começo, por Deus falar com ela, por Deus dar uma direção, porque Deus diz que do outro lado tem uma terra para conquistar, tem tudo isso para ela, tem alguma coisa para ela. Alguns se perdem aqui no começo porque queima etapas, queima fases da vida. Aprenda uma coisa: cada momento da sua vida, seja na porta, seja limpando o banheiro dessa igreja, seja servindo no estacionamento, por mais pequeno que seja, é o início daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quem respeita o princípio vai chegar em lugares altos. Quem sabe passar pelo processo pequeno vai chegar em lugares tão altos que nem você com seus olhos pode imaginar ou ver.
Primeiro estágio que Elias está ensinando para Eliseu: tem um princípio, tem um começo. Você precisa ter isso definido na sua cabeça. Pastor, agora eu fui separado, então agora eu já vou para outro ambiente. Não, permaneça onde você foi plantado. Frutifique na terra onde você foi plantado. Cresça na terra que você foi plantado. Pastor, mas eu tenho potencial para ir mais longe. Ei, você vai chegar, mas tem um começo. Sirva bem aqui, trabalhe bem aqui, respeite a visão aqui, respeite o manto da visão que Deus colocou sobre essa liderança. E aí você vai chegar muito mais longe do que você mesmo poderia imaginar ou pensar. Olha para quem está no teu lado e diga assim: o sucesso de um homem. Não, sacode ele, porque eu estou percebendo que você está dormindo. Hoje você vai ser consagrado, irmão. A unção vai vir sobre sua vida. Sacode ele e fala assim: o sucesso de um homem não está definido aqui, está definido no seu começo. Mas diga assim: o seu começo determina como ele vai acabar. Não entendeu? Eu te explico. O seu começo já determina como você vai acabar. Eu ouvi uma expressão uma vez que diz que o começo pode ser, o começo ele começa totalmente desconstruído com muitas coisas, mas o que determina e o melhor da vida é como você vai acabar. Eu já entendo que não é como você vai acabar, é como você vai começar que vai determinar como você vai acabar. Se você começa bem, mesmo nos seus acertos e erros, se você respeita o começo, pode ter certeza, tem algo grande vindo de Deus para a sua vida. Ou seu ministério vai chegar grande, em lugares muito maior que você nem tinha proporção. Mas respeite os começos. Esse é o primeiro lugar que Elias está dizendo para Eliseu: passe por Gigal. Ainda que Gigal seja pequena, mas passe por aqui. Ainda que em Gigal você não tenha clareza da grandeza da terra que vai vir para sua mão, mas respeite Gigal. Ainda que você não atravessou do outro lado, no lugar da bênção, mas respeite Gigal. Ainda que você não chegou e não viu a beleza da terra, o esplendor da terra, respeite Gigal, porque é Gigal que vai determinar como você vai acabar. E eu quero profetizar sobre os obreiros, sobre os diáconos, sobre os presbíteros, que esse é só o primeiro degrau da grandeza e da excelência do ministério que Deus ainda tem para você nessa terra. Depois que Elias partiu de Gigal, olha o que o versículo 2 diz: que depois que ele saiu de Gigal, ele foi para Betel. Esse é o segundo estágio que todo obreiro, ele não precisa passar, ele tem que permanecer aqui. Como assim, pastor? Eu te explico. Ele sai de Gigal porque Gigal é o começo, mas ele vai passar em Betel. Quando ele chega em Betel, para você ter ideia, e Elias vai visitar a casa ou a sua escola de profeta, ele dá uma ordem bem clara e diz assim: olha, ele diz para Eliseu, ele diz: olha, fica aqui em Gigal, porque eu vou até Betel. Sabe qual é a resposta de Eliseu para Elias? Não, eu não vou ficar aqui, aonde o senhor for eu vou. Sabe o que ele está dizendo com isso aqui? Para mim importa crescer debaixo da estrutura certa. Se a estrutura está dando certo, eu vou crescer junto com ela. Se a estrutura é boa, deixa ela mover, mas eu vou me envolver debaixo dela também. Aprenda uma coisa: Deus te colocou debaixo dessa Betel aqui, chamada mais de Cristo. Aprenda a entender que quanto mais a estrutura cresce debaixo da unção, da graça do Espírito, você cresce igual. Por que você cresce igual? Porque em Betel é lugar de preparação, mas também Betel é lugar de revelação, é lugar de comunhão. Não, você não entendeu, eu vou repetir: é lugar de revelação, é lugar de comunhão. Ou você não lembra de Jacó? Betel, além de ser lugar de revelação, é lugar que Deus
nutre os sonhos. Deus nutre os sonhos. Alguém está dizendo, não vai dar certo. Aí Deus abre uma escada e diz assim: sonhe, 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 sonhe. Por que Deus deu um sonho para Jacó? Porque Deus está dizendo para Jacó: não importa se você está sendo perseguido para o seu irmão, não importa se você saiu um pouco do ambiente da sua prosperidade, o importante, sonhe, 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 sonhe. Porque Deus está dizendo assim: em Betel é lugar de você nunca perder o mais importante que define o seu ministério: sonhar. E o que faz o ministério ser produtivo? Sonhar. Ninguém chega ao ministério, pastor, sem sonhos. Porque sonho faz parte de um processo de Deus para o nosso crescimento. Se Deus tivesse dado a visão para o pastor Júnior e ele quiser simplesmente uma Betel, só seria uma Betel. Mas Deus deu mais do que uma Betel para ele, mais do que uma Mais de Cristo. Deus deu um sonho. Olha o sonho aqui em mim, olha o sonho em você. Quando a pastora Vitória sobe aqui, começa a chorar, e o pastor Júnior começa a chorar, e ele olha para você, ele não está se alegrando somente porque a igreja está cheia. Ele vê em mim e você o sonho que Deus plantou numa Betel para ele, de uma casa cheia de líderes e obreiros comprometidos, cheios do Espírito, e que pega a visão e coloca assim: eu vou carregá-la, eu vou te ajudar, meu pastor, carrega essa tocha, ela não apaga. Se você está aqui nessa noite e você não sonha, ou você simplesmente vai receber um cargo, eu tenho uma péssima notícia para você: você não vai frutificar da forma que Deus sonhou para você. Por que você não vai frutificar, pastor? Porque não basta só estar em Betel, sendo instruído aqui em Betel. Você precisa nutrir esse sonho que Deus te deu aqui em Betel, e você precisa estar disposto a descansar na pedra, na rocha, na pedra que é Cristo, e esperar que lá de cima o céu se abra, confirme o teu ministério, e você nunca perca a esperança de que estar em Betel é lugar de ver coisas grandes, coisas extraordinárias. Todo líder, todo obreiro precisa ter uma alma pura como de criança, para ter acesso aos sonhos de Deus. Se você vai receber seu diaconato, seu presbitério simplesmente como um cargo, você vai ser participante de uma Betel, mas você nunca vai prosperar, porque você não vai ter força para sair desse lugar. Por quê, pastor? Porque você precisa ter sonhos. São os seus sonhos que fazem cumprir aquilo que Paulo disse ao jovem Timóteo, que quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ele está falando de ambição, mas é só uma ambição do termo positivo, irmão. Toda pessoa, você precisa ter ambição por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa desejar os lugares altos, você precisa desejar a revelação, a prosperidade, a graça e a unção do Espírito sobre o teu ministério. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: não só permaneça em Betel, mas nutra os sonhos de Deus na sua vida. Aí você percebe que depois que ele passa em Betel, eu poderia falar de inúmeras coisas que acontecem em Betel e que precisa acontecer na vida de um obreiro ou de alguém que é chamado para o ministério. Depois que ele está em Betel, ele vai dizer a Eliseu, e ele sai dali, ele vai partir. No versículo 4, ele vai direto lá para a cidade de Jericó. Olha para cá. Gilgal é bom porque é o começo, e no começo tudo para a gente é inocente. O começo a gente vê todas as coisas, a gente não vê impossibilidade nos gigantes. No começo a gente não vê nenhuma muralha na nossa frente. Mas vai chegar épocas da nossa vida que esse estágio vai fazer parte da nossa vida. Quando Elias está levando Eliseu para Jericó, ele está dando uma lição para ele, porque Jericó não é um estágio fácil. Como assim, pastor? Te explico. Jericó é marcado por lugar de desafios.
Vai chegar horas da sua vida que a unção que você recebe nesse altar, ela vai te confrontar e vai colocar grandes desafios da sua vida. Vou repetir que você não entendeu. O ministério não só é rosas, tem mais espinhos do que rosa. Vai chegar a hora que você vai ter que enfrentar uma Jericó. Em Jericó você vai ter que enfrentar uma muralha e dizer para ela: meu Deus, essa muralha é tão gigante, eu não posso vencer ela. Mas Deus vai te dar estratégia se você estiver disposto a lutar e romper essa barreira. Aprenda que não é só rosa que Deus tem para você aqui hoje, mas tem Jericó. Mas eu tenho uma boa notícia: se você seguir a direção de Deus e a visão plantada nesse lugar, Deus vai quebrar só no joelho e na sua adoração. Deus vai quebrar as muralhas. Jericó fala dos desafios. Os desafios de Jericó não são fáceis. Por que não é fácil, pastor? Porque Jericó fala de dificuldades. E Jericó fala também que não é só dificuldade. Não basta, Deus poderia fazer isso, pastor, só dar uma rasteirinha e jogar aquela muralha no chão. Com o sopro da tua boca, Deus destruía aquela muralha. Mas Deus está dando a oportunidade para o povo. Primeiro ele diz assim: durante 7 dias vocês vão rodear as muralhas. Durante 7 dias, com o sol escaldante do deserto, pastor Paulo, dá a primeira volta, dá a segunda volta, dá a terceira volta, e vai dando volta. Deu 7 voltas e nada aconteceu. Isso aqui é prova de fogo, pastor. Como assim? Porque imagina que Deus te dá uma instrução dizendo para você dar 7 voltas. Aí você dá 7 voltas dizendo assim: na 7ª muralha vai cair, a gente vai conquistar essa cidade de Jericó, Deus vai matar todo mundo e vai nos entregar. Aí quando você termina na noite, com o sol se põe, aí de repente você olha, a muralha continua intacta, não se moveu nada. Porque nessa hora Deus vai provar você em Jericó. Deus vai fazer você entender que viver da fé e exercitar a fé não é o fato da muralha não cair que significa que a tua fé se perdeu. É nas grandes muralhas da vida que Deus está dizendo assim: alimente a tua fé, ainda que você não veja a queda, mas alimente a tua fé, porque você vai vencer essa situação. E sabe o que vai acontecer para piorar? É que quando você pensar que a muralha vai cair com 7 voltas, Deus vai dizer assim: agora só num dia só, eu quero que vocês dão mais 7 voltas. Agora imagina você 7 dias dando volta. E se você pegar o comprimento aí, você vai perceber que não é uma muralha tão pequenininha assim para você dar 7 voltas com facilidade, não. Mas no último dia Deus diz assim: pega as trombetas, pega tudo aí, pega os levitas, pega o sacerdote, pega todo mundo, vamos começar a cantar. Aí eles começaram a tocar as trombetas, começaram a adorar a Deus. Porque vai ter hora que você vai sair do campo do confronto, e o confronto vai te amadurecer tanto, que quando você estiver no estágio final, que você dizer assim: não caiu, Deus vai dizer assim: então adora agora. Então adora, entra para o teu quarto e ora, entra para a sua sala e ora, entra lá para aquele lugar e ora. Aí quando você começar a orar, você começar a adorar, você vai começar a ouvir um barulho tão gigantesco que as muralhas vão romper na tua vida. Os grandes desafios faz obreiros fortes, cheios da graça e do Espírito de Deus. Você pode perceber que os grandes desafios fez o pastor Júnior com a idade que ele tem ser o que ele é hoje. Ninguém chega numa estrutura como essa se não for provado. Hoje ele canta, mas ele já teve que dar muitas voltas. Hoje talvez você está dando volta e não deu nem a primeira direito, já está querendo desistir. Eu tenho uma boa palavra para você: não pense que desistir no Jericó desaparece. Não, a muralha sempre vai continuar no mesmo lugar, até que você levante a tua cabeça e diga: não, eu vou para cima, ainda que eu não veja ela cair, mas quem me mandou é poderoso para cuidar, para prover, para me auxiliar.